Então, quando eu levantar a minha mão, irmão Nando ficou pensando ali. Tá aquecendo, né? Pronto, não só foi ensaio. Eu quero ver agora. Atrasado. Porque quando eu levantar a minha mão, vocês têm que fazer o quê? Fazer palma, né? Então, se eu levantar a minha mão. Foi José. Levantei ainda não, só foi até a altura da cabeça. Vamos lá? Porque eu tenho que levantar a minha mão para você bater palma, não é isso? Porque quando eu levantar. Só quando eu levantar a mão. Gente, vamos dificultar. Vamos botar 2 palmas. Quando eu levantar a minha mão, é 2. A irmã tá dando 5 palmas aqui. Vamos lá. Levantei. Quando eu levantar. Porém. Aí sim. Vamos lá. Quando eu levanto a minha mão, vocês têm que dar 2 salvas de palmas. Tá certo. Vamos dar uma salva de palmas para vocês. E vocês estão pela imagem. Gente, o nosso estudo de hoje vai falar diretamente do julgamento de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 26. Vai ser o sermão hoje mais direto, né? Aqui. Olha, dessa relação. Vai ser um assunto direto que nos traz uma compreensão muito interessante do que Jesus precisou passar, né, por cada um de nós. Então, antes da gente fazer a oração, eu queria apresentar aqui as pérolas preciosas de Jesus que estão nos visitando. Então, vamos dar umas boas-vindas para Stephanie Rafaela. Cadê Stephanie Rafaela? Seja bem-vinda. Darlison, seja bem-vindo. Esse aqui é um colega meu de trabalho, né? A gente trabalhou no mesmo setor por um período. A gente agora trabalha em setores diferentes, porém a gente tem uma boa amizade, muito inteligente, estudioso, né? E hoje está visitando aqui a igreja. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Temos aqui também o nosso irmão Beto. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Natália, cadê a Natália? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha irmã. Júlia, cadê a Júlia? Seja bem-vinda. Bem-vinda, Júlia. Raíssa. Seja Seja bem-vinda. bem-vinda, Raíssa. Edivanildo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? É porque botaram aqui no Edivanildo, eu tive que me concentrar um pouquinho aqui para entender bem isso. Seja muito bem-vindo. Jennifer. Seja bem-vinda. Jennifer. E nosso irmão Edson. Seja Seja bem-vindo. bem-vindo, meu irmão. Você é bênção. Viu? Eu queria falar para cada um de vocês que estão nos visitando. Muito obrigado, meu irmão. Cada um de vocês que estão nos visitando nessa noite. Que eu amo cada um de vocês. Eu preciso de cada um de vocês para ser feliz. Vocês são parte visível de Deus. E eu acredito mais em Deus porque cada um de vocês existe. Amém. Então sejam muito bem-vindos aqui a este lugar, né, onde iremos continuar aí, né, iniciamos sábado passado, né, a história do sacrifício de Jesus e já estamos no início do fim. Né? Então seja muito bem-vindo. Vamos começar, antes da oração, cantando aquele nosso corinho especial. Quem lembra? Lembra, irmão? Isso, essa mesmo. Vamos lá, os homens começam, as mulheres encantam aí no aleluia, bem forte, viu? Depois todo mundo junto, completa o corinho. Vamos lá? 1, 2, Deus está aqui. Mulheres. Aleluia! É como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos lá, homens. Deus está aqui.
certo como eu te falo e podes me ouvir. Pela última vez. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Santo Deus, querido bondoso Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos reunidos aqui em Obrigado, Senhor. para louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Nesse momento, de maneira especial, eu te peço a unção do Teu Santo Espírito e que Teu Santo Espírito recaia sobre cada um de nós, Aleluia. para que possamos, Pai, entender aqui as Sagradas Escrituras. Especificamente, Senhor, o Seu julgamento quando o Senhor esteve aqui, em forma humana para o revelador solar. Então nos traz, Pai, o entendimento da Tua palavra. Protege cada família aqui, Senhor. Esteja também com aqueles que não puderam vir. Se eles estiverem, Pai, doentes ou com alguma necessidade, que o Senhor, nesse momento, possa enviar o Seu anjo, possa trazer a cura ou a necessidade do Teu filho, Senhor. Pai, te peço tudo isso e te agradeço, não porque eu mereço, Senhor, não porque merecemos, mas porque essa prece é assinada no nome de Jesus. Amém. Hoje iremos estudar sobre o julgamento de Jesus. Acontecem algumas coisas em nossa vida que às vezes a gente não consegue compreender de fato porque essas coisas acontecem, né? Hoje o meu dia foi bastante interessante. Fui de manhã para o trabalho. Quando eu cheguei na avenida do meu trabalho, veio um rapaz do nada, com fotos ali, e passou na frente do outro carro, veio assim, quase na minha direção. Eu estava ali no acostamento e passam uns colegas assim de moto que eu pensando, falando comigo, dizendo, rapaz, que juízo desse carro passar assim nessa velocidade, podendo atropelar alguém e tal. E a gente fica pensando por que essas pessoas fazem isso, né? Mais cedo, quando eu estava retornando agora do trabalho, ali na Avenida Euclides, tem um condomínio novo, um carro parou assim para entrar no condomínio e o ônibus não parou. E eu vinha justamente nesse momento, no acostamento, ali descendo ali. E o ônibus ele entrou e tirou todo o meu espaço onde eu estava, porque eu fui subir no acostamento, foi um pequeno susto, né? A princípio, assim, de imediato, o nosso pensamento é de chateação, de raiva, mas depois eu entreguei nas mãos de Deus e continuei indo para minha casa. E vindo para cá à noite, agora com o pessoal, com minha amada esposa e minha cunhada, meu amigo, a gente veio subindo essa ladeira aqui, que não tem acostamento, que eu não sei o nome dessa avenida dele. Aí veio dois carros, um táxi e um cara de trás. Aí o táxi bateu no retrovisor o rapaz que estava atrás da gente. O rapaz de trás achou um pouco, bateu também para. Acho que o sentido era arranhar ali, o carro do rapaz. Então acontecem coisas assim que a gente se pergunta por que as pessoas deixam com que essas coisas aconteçam. E quando a gente olha para a história de hoje, a gente percebe que o julgamento assim que foi mais injusto da história da humanidade aconteceu e aconteceu com o nosso Salvador. E a gente não consegue entender o porquê. A princípio a gente entende que Jesus ele veio para nos salvar. E a gente entende que Jesus, ao olhar as Sagradas Escrituras, a gente vê que Jesus ele curou os cegos, ele curou os paralíticos, ele deu visão aos cegos, ele deu a voz aos mudos, ele operou vários milagres, inclusive deu bons ensinamentos, maravilhosos ensinamentos que levamos até hoje, depois de séculos, em nossas vidas. E em nenhum momento você viu Jesus praticando coisas como Zaqueu praticava, como Barrabás praticava, como os sicários da época, os assassinos e ladrões da época praticavam. Muito pelo contrário, onde Jesus passava, só existia bênção, só existia cura e milagres. E a gente não consegue entender o porquê alguns fatores aconteceram na vida de Jesus e é disso que vamos meditar. Só que antes, vamos fazer uma breve oração, mais uma vez, para que o Espírito Santo possa nos guiar.
Santo Deus, querido bondoso Pai, a tua palavra está aberta, Senhor. Nesse momento, envia o teu Santo Espírito, o teu Espírito, Senhor, para que possamos entender aqui a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. E a gente não consegue entender o porquê essas coisas sucederam com Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Jesus, em sua vida a esse mundo, ele veio e quebrou vários e diversos paradigmas. Um exemplo, a pregação para os gentios. Antes se entendia que a salvação era apenas para o povo escolhido, o povo judeu, os filhos de Israel. Porém, Jesus ele começa o seu ministério quebrando paradigmas, conversando com uma mulher samaritana. E através do testemunho dessa mulher, várias outras pessoas passaram a crer que Jesus era de fato Messias. E Jesus ele começa a quebrar vários paradigmas, inclusive a questão da guarda dos mandamentos. O povo judeu ele tem, se eu não me engano até hoje, mais de 614 leis por volta dos 10 mandamentos para que ele seja de fato guardado à risca ali. Então existem vários fatores que para você guardar o sábado precisa seguir aquele regime. E Jesus veio mostrar que o sábado de fato era um dia para se praticar o bem. E quando a gente vê esses entrelaços, a gente percebe que sempre houve um embate do ensinamento de Jesus contra a arrogância e o orgulho próprio dos fariseus e escribas da época. Porque Jesus os ensinavam e eles queriam sempre bater de frente ali com os ensinos de Jesus. A gente já estudou aqui algumas partes interessantes da história de Jesus, principalmente o seu sacrifício, que ele preparou os discípulos. Ele encorajou-os quando falou que ele era a pedra angular e que sobre essa igreja em que Cristo é a pedra angular, as portas do inferno não prevaleceriam. E Jesus ele começa a preparar os discípulos falando que ele precisava partir. A importância do amor, independente de todas as coisas que a gente faça com nossas forças, impondo a excelência, sem o amor nada vale. Então precisamos amar uns aos outros. Vários ensinamentos importantes aqui da trajetória da última semana de Jesus. E ontem a gente viu um pouco da agonia que Jesus passou quando a hora se aproximava, quando a gente viu os acontecimentos que houve no Getsemane. No Getsemane, Jesus ele suou sangue. No Getsemane, Jesus ele estava triste e angustiado até a morte. Um sentimento que pelo qual nem eu nem você, eu creio que ninguém nessa humanidade conseguiu sentir de fato o que Jesus sentiu no Getsemane. E naquele momento no Getsemane, a sua voz, a voz do Jesus humano, falava também quando ele orava a Deus e dizia assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Senhor, se puder salvar a humanidade sem que eu morra, assim faça. Porém, ele se submeteu a Deus, à ordem de Deus, completando a oração, dizendo: Senhor, mas que não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. E devemos agir como Jesus, se submetendo a Deus e fazendo sempre a vontade de Deus. E a gente viu vários fatores interessantes, até o ponto em que Jesus é preso. Jesus, como eu falei ontem, Jesus ele sabia que os soldados ali, que o relato bíblico conta que seria mais aproximadamente entre 200 e 600 soldados romanos que foram para prender unicamente Jesus. Jesus sabia que aqueles soldados iriam estar lá. Jesus sabia que Judas ia chegar e ia dar o sinal com um beijo para que eles soubessem quem era que iria ser preso. E naquele momento, Jesus ele foi até o jardim e lá acontece esse encontro. E tem dentro dos evangelhos, que são paralelos, conta-se a mesma história, não lembro se é João ou se é Lucas, que fala que no diálogo de Jesus com aqueles que perguntavam quem é o Jesus Nazareno, e ele dizia, eu sou. E quando ele falou, a autoridade de Jesus era tanta que eles caíram por terra. Jesus ainda falava assim, mas se é a mim que vocês procuram, então a esses aqui deixai-vos ir. Jesus ali, ele é preso, ele é levado, e os evangelhos contam que
durante essa trajetória, os soldados romanos puseram uma venda nos olhos de Jesus e eles batiam Jesus. A humilhação vai começar aí. Batiam Jesus e diziam assim: ó, se és o Cristo, revela agora quem foi que te bateu. É muito interessante. Mas vamos ao texto. Mateus capítulo 26, do verso 57 em diante, é onde iremos meditar nessa noite. Grandes doutores da advocacia, eles fazem vários trabalhos dentro dessa questão do julgamento de Jesus no Sinédrio. E até hoje nunca se viu um julgamento tão rápido e injusto. Isso ocorreu há muitos anos atrás. Até hoje, os advogados, quando eles estudam essa parte aqui onde Jesus foi julgado no Sinédrio, eles não conseguem entender, eles não conseguem encontrar um julgamento tão rápido como esse, tão injusto. Porém, vamos à leitura. Diz o seguinte, capítulo 26, verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. Grave isso aí no seu coração. Pedro seguia Jesus. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem até a morte. E então não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. E respondeu Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre ele as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? E eis que ouviste agora a blasfêmia. O que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto, eles davam murros, e outros esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Interessante. A gente vê aqui na história que eles prenderam Jesus e Pedro o seguia de longe. E eles procuraram várias acusações contra Jesus. E agora vamos ver quais acusações foram essas. Eles procuraram diversas acusações, diz o texto, mas não conseguiram assim condená-lo a Jesus. Os outros evangélicos falam que eles tentavam de diversas formas. Essas duas pessoas que testemunharam contra Jesus, elas inventaram um testemunho falso, por isso que não teve vez. Quando eles falaram: olha, esse aqui disse que ia destruir o templo e que em 3 dias reconstruía. Porém, não foi aceito pelo Sinédrio porque não era um testemunho coerente, não era verídico. Então, eles começaram a tentar fazer com que Jesus falasse algo que o condenasse. É muito interessante, depois a gente vai entender sobre isso. Mas agora eu vou pedir que o senhor Costa ponha aqui na tela para a gente adiantar Lucas capítulo 22, do verso 69 ao verso 71. A primeira acusação ao longo da história de Jesus
que os fariseus e escribas fizeram foi a questão da blasfêmia. Né? O crime de blasfêmia constava no Mishnah, né? Quando a invocação do poder de Deus, do Deus Yahvé, Deus Todo-Poderoso, para si. E a gente vai ver que Jesus ele não praticou o crime de blasfêmia. Qual o verso? Do verso 69 ao 71. Diz o seguinte: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Pode passar. Então disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: vós dizeis que eu sou. E clamaram, pois: que necessidade temos do testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Porque eu usei aqui a passagem de Lucas, porque fica um pouco mais claro que da maneira que Mateus escreveu. Quando Jesus ele fala que iria se assentar ao lado do Deus Todo-Poderoso, ele não blasfemou. Porque blasfêmia é você querer ocupar o lugar da autoridade de Deus ou dizer que você é o próprio Deus. Mas nesse momento, Jesus ele falou o quê? Que estaria assentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. E que mal tem nisso? Entendeu? Você falar que estará ao lado de Deus. Até porque a Bíblia fala que Jesus irá convidar os seus filhos, aqueles salvos, para a sua direita e dizer: benditos filhos de meu Pai. Então, se o próprio Jesus falou isso, nós hoje cometemos o pecado de blasfêmia ao dizermos que estaremos à direita de Deus? Não. Então, de maneira nenhuma, Jesus ele cometeu o ato da blasfêmia. Aqui no comentário da Igreja Adventista do Sétimo Dia diz o seguinte: tinha direito de permanecer em silêncio, não havia nenhuma acusação e eles não conseguiram nada. O que poderia responder? Por isso o sumo sacerdote ficara tão nervoso e dá uma tacada final, perguntando-lhe se era o Filho de Deus, quando disse, em Lucas 22, capítulo 70, tu és o Filho do Deus bendito? Ele percebeu que as testemunhas não tinham conhecimento suficiente para elaborar uma pergunta mais sofisticada. Então, como acusador e não como juiz, ele quebra outro protocolo obrigando Jesus a se pronunciar. Dentro do regime de julgamento hebraico do período romano, você não podia forçar a pessoa que estava sendo julgada a falar o erro dela. Um exemplo. E quando eles perguntam a Jesus e dizem assim: és tu o Filho do Deus bendito? Ele permanece em silêncio. E quando eles insistem, Deus vai e dá aquela resposta de que ele estaria sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso e não que ele seria o Deus. Então não existiu o pecado da blasfêmia. Outro ponto muito importante, como vocês já sabem, ele foi acusado também de profanar o sábado. Como exemplo, a gente viu naquela cena em Mateus, a gente conta também, quando os discípulos teve fome no sábado ali, Jesus pediu para que comessem comida. Jesus ele fala que o sábado é o dia de fazer o bem e não algo da nossa, como é que eu posso falar, do nosso interesse ou os irmãos entendem como funciona a questão do sábado. Porém, quando vem esse acontecimento, Jesus fala o seguinte: porém, se o teu animal cai no poço no dia de sábado, você não vai dar vida? Entendeu? Porque eles falavam acerca do sábado que não podia isso, que não podia aquilo, porém, quando era algo do seu interesse próprio, algo que poderia trazer um gasto financeiro, uma despesa, mesmo no sábado eles iriam lá e faziam. Então eles agiam com hipocrisia. E Jesus ele quebra esse paradigma. João capítulo 7, verso 23, põe aí. Tem outra passagem muito interessante aqui. João 7, 23. Diz o seguinte: e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vós indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado, autor
Jesus fala o seguinte, ó, se vocês fazem a circuncisão no sábado para que ninguém erre contra a lei de Moisés, por que eu não posso curar? Entendeu? Então eles procuraram, em vários momentos da história, condenar Jesus por algo que era da lei, para que Jesus fosse pego ali no meio. Mas digamos aqui em uma situação em que Jesus fosse pego de fato profanando o sábado, por exemplo. Ele ia ser responsável pelo seu erro, iria ser condenado e ele de fato não seria o Messias. Mas Jesus ele veio para cumprir a lei e não para anular de maneira nenhuma. Quando Colossenses 2,16 fala o seguinte, aquele que não deixeis que vos julguem pela lei, pelo sábado e pelas festas de lua nova. Ali, quando você vai para o texto original, por isso que é importante a gente examinar as escrituras. Quando a gente vai para o texto original, a palavra sábado significa Shabbat. Shabbat se traduz por descanso. Então, como eu sei que é um dia na semana ou que é um ritual, algo assim, quando eu analiso o contexto. E no contexto de Colossenses 2,16, fala-se dos rituais do santuário, festa dos pães asmos, do sacrifício de animais. Então, Jesus, em nenhum momento, ele profanou a questão do sábado, do Shabbat, do dia de descanso. Outro ponto que procuraram acusar Jesus foi por ser um falso profeta. Tem um comentário muito interessante que diz o seguinte, outra acusação contra Jesus era de ser um falso profeta, o que era considerado crime no direito hebraico. O falso profeta seria, assim, considerado aquele que proclamava profecias e as mesmas não se cumpriam. Durante o julgamento perante o Sinédrio, Caifás afirmou que Jesus explorava cinicamente as pessoas com um ensino novo e perigoso e mascarava uma conspiração para desestabilizar a nação e talvez mesmo até destruí-la. Esse era o pensamento dos fariseus e escribas da época, achar que Jesus veio para desestabilizar a nação, para destruir a nação, e de fato não foi isso que Jesus veio fazer. E que diversas vezes Jesus ele profetizou e todas as coisas aconteceram. E outro ponto também, vamos abrir Lucas 23, verso 1 e verso 2, para a gente poder entender que outro ponto que eles procuravam acusar Jesus era incitar o povo a não pagar imposto a César. 23, verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E na época, o regime era que você tinha que pagar de fato os impostos. Mas porém Jesus ele veio nos ensinar o que era de fato para ser feito. E dentro disso também Jesus ele não cometeu nenhum erro. E diversos outros, que eu não quero me apontar para não tomar muito tempo, que era se declarar rei, crime de sedição, contra a segurança do Estado. Eles falavam que Jesus ele trazia perigos ali por influenciar várias gente, ou se relacionar com os gentios da época, ele era relacionado aos gentios. Então a gente vê que eles tentaram de várias formas acusar Jesus e eles não conseguiram. Agora, um ponto interessante que a gente deveria entender era o silêncio de Jesus quando as testemunhas falavam coisas absurdas sobre ele, coisas pelo qual Jesus não disse. Nesse mesmo regime de juízo, a pessoa que estava sendo julgada ela não era obrigada a falar. E quando a pessoa não falava, ela levava sobre si o erro que a pessoa estava indicando. Então, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que nada mais nada menos o que aconteceu aqui é que eles acusaram Jesus de todas as formas e
que não encontraram testemunhas para dizer que Jesus de fato curou. Enquanto eles falaram várias outras coisas, Jesus permaneceu em silêncio e pagou por algo que ele não fez. E ao decorrer da história, a gente percebe que aí eles começam a falar: olha, você é de fato o Messias, é de fato o Cristo e tudo mais. E quando Jesus fala assim: ó, agora eu te falo, desde agora eu te falo que vocês vão ver o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso. Aí os próprios líderes ali da época, eles cometem um erro. Era proibido rasgar as vestes sacerdotais. Quando você olha para esse julgamento, na verdade, as pessoas que o julgavam para decidir a vida de Jesus eram quem estavam cheios de erros, mergulhados nos erros da sua própria lei, enquanto Jesus estava sendo acusado por algo que ele não fez. Por isso que quando os doutores em advocacia estudam essa parte da história de Jesus, eles resumem dizendo o seguinte: foi o pior julgamento da história, o julgamento mais injusto e rápido da história da humanidade. Até hoje, ninguém conseguiu ir a um julgamento e se concretizar tão rápido assim como foi Jesus. E quando o sacerdote ele rasga as suas vestes, aí a gente entende algo muito importante. A vontade que eles tinham, o prazer que eles estavam sentindo ali em crucificar Jesus, em trazer a pena de morte para Jesus, porque quando não tinha mais nada para fazer, quando não tinha mais nada para julgar Jesus, aí com aquele esquema de que aquela raiva, aquela ironia, né, junto, misturada com uma raiva, trouxesse o castigo de Jesus, e foi isso que aconteceu. O sacerdote, sabendo que era errado, ele rasga a sua roupa, se indigna e diz: olha, esse blasfemou. Ele blasfemou, não precisa mais de testemunha, e forçando assim a pena de morte de Jesus. E quando chega no final do desfecho da história, a gente percebe que Jesus foi acusado por blasfêmia sem blasfemar. Mas ele se manteve calado, porque era necessário que assim acontecesse. Vocês começam a perceber que aqueles que o acusavam Jesus eram quem de fato estavam errados na situação. E que quando não encontraram nada, absolutamente nada, eles inventaram uma blasfêmia, que, como eu expliquei para vocês, Jesus ele não falou que era Deus, ele não falou que ia tomar o poder de Deus, ou que ia sentar no trono de Deus, ele falou que estaria sentado à direita de Deus. E isso não é blasfêmia. E Jesus foi sentenciado à morte por erros que ele não cometeu, humanamente, visando a palavra. Quando, na verdade, o próprio Jesus já sabia que não era por causa da chuva de acusações que estava caindo sobre ele, mas era por causa de mim. Tudo isso que aconteceu com Jesus não foi por conta das acusações, e sim pela necessidade do sacrifício para salvar você. Ele teve que se sujeitar, ele teve que permanecer em silêncio quando o acusava, ele teve que responder a erros que ele não tinha cometido, ele teve que acatar no caso. Pedro o seguia de longe. Capítulo 26, verso 58. A gente viu ontem que Pedro ele negaria Jesus 3 vezes. Quando mesmo falou o seguinte: ó, se possível eu darei a vida por você. Jesus disse: ó, de maneira nenhuma. Ainda que o galo cante, pela terceira vez tu me negarás. E Pedro estava ligadinho com Jesus. Era um discípulo amado, mas até aquele momento ele não tinha entendido a mensagem. E agora
verso 69 ao 75 diz: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou, diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele avistado por uma outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse galo aqui não é um animal. Existia, nesse ambiente aqui que o Pedro estava, existia uma portinha ali que tinha uma espécie de sino. Quando alguém era sentenciado, aquele sino não tocava. E se chamava curiosamente galo. E aquele que andou com Jesus, aquele que presenciou os milagres de Jesus, aquele que dizia dar a vida por Jesus, aquele que quando foram prender Jesus, ele levantou a espada e cortou a orelha. E Jesus o repreendeu, dizendo: Não, guarda a sua espada. Aquele que ouviu a doce voz de Jesus contar as mais lindas parábolas sobre o reino dos céus, como ele é e como ele será. Aquele que ouviu da boca de Jesus como seriam os sinais do tempo do fim. Aquele que ouvia da boca de Jesus os sinais que antecederiam a sua volta. Aquele que ouviu da boca de Jesus palavras de amor, palavras de cura. No ponto mais culminante da história, quando Jesus é sentenciado à morte e é levado, quando ele traça o seu olhar como o olhar de Jesus, ele chora amargamente por negá-lo 3 vezes. Agora eu pergunto para vocês: o negamos Jesus apenas com palavras? Será que as nossas ações também fazem com que a gente negue a Jesus? Se alguém me falar um dia: você quer aceitar Jesus? Você tem que agir só com suas palavras ou com suas ações? Falar, todo mundo fala. Você demonstrar através da sua vida que o aceita, que o ama, é outra história. Às vezes negamos Jesus em nossos comportamentos. Eu falo por mim, às vezes negamos Jesus por nossos comportamentos, por nossas decisões. Quando, ao ouvir as histórias de Jesus, a gente teria que olhar para o alto e dizer: Senhor, eu aceito sem reservas. Cuida do meu coração e das minhas decisões, Senhor. Quando não, a gente ouve das pessoas o seguinte: não estou procurando, não é o momento. Você daria a sua vida por Jesus? Você daria a sua vida por Jesus? Responda agora para você mesmo: você daria a sua vida por Jesus? Se você daria a sua vida por Jesus, por que você não faz a vontade de Jesus? Porque você não demonstra o seu amor por Jesus de maneira pública? Porque você não diz assim: Senhor, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi crucificado, e tudo isso aconteceu em público, e através desse mesmo público eu quero demonstrar também meu amor entregando a minha vida? Quando na maioria das vezes a gente fica se iludindo com coisas do mundo, pensando nos afazeres do mundo, pensando nos prazeres do mundo, quando na verdade é esse mesmo mundo que irá trazer a sua destruição, a minha destruição. Por isso que eu tenho que andar com os pés na terra, mas com os meus olhos voltados diretamente para o
céu. Sua vida foi preservada, não foi apenas uma ou duas vezes, foram várias vezes que você não enxergou o livramento de Deus em sua vida. E por que Deus faz isso? Porque o prazer de Deus é te ver no céu. Por isso que quando os acusadores falavam assim, ó, você disse que ia destruir o templo e em 3 dias edificaria, quando Jesus não falou e ele permanece em silêncio, carregando o peso de algo que ele não fez para te ver no céu. Mas as nossas ações falam contra as ações que eram para ser dirigidas a Deus. Enquanto a gente poderia estar dizendo nesse momento, Senhor, eu te aceito como meu único Salvador, a gente fala assim, não é o momento. E esse não é o momento, são os bofetões que Jesus levou. E esse não é o momento de entregar a minha vida a Jesus, são os cuspes que Jesus levou em seu rosto. E esse não é o momento, eu não tenho certeza, são os murros que Jesus levou e as risadas daqueles soldados pelos quais humilhavam Jesus, que dizia ser ele o Salvador desse mundo. Todas as nossas ações que são dirigidas contra Deus são levadas dessa forma. Eita, Jesus, não está. Irmãos, chega de viver na banalidade desse mundo. Chega de acordar de manhã e não ler a Bíblia. Chega de acordar de manhã e não pedir unção do Espírito Santo. Chega de acordar de manhã e levar a sua vida de qualquer jeito. Chega de não dar importância às coisas do alto. Porque, veja, Pedro negou 3 vezes. E o galo cantou o sino. Isso lembra o quê? Quando Jesus voltar, o que ele vai ser tocado? E as pessoas que não estiverem salvas, o que vai acontecer com elas? Elas vão chorar amargamente e vão lembrar de todas as vezes que ela teve a oportunidade de aceitar Jesus e o rejeitaram, assim como esses fariseus e escribas, assim como o povo de Jerusalém. A gente só pode devolver a Jesus aquilo que Ele nos dá. Você já se respondeu durante essa semana o que você precisa entregar a Jesus que Ele te deu? O que foi que Jesus te deu que você precisa devolvê-lo? Como a gente viu no início da semana, os leprosos eles devolveram as suas vestes na entrada triunfal de Jesus. Os mudos gritavam hosanas nas alturas e falavam que ali era Jesus Cristo Nazareno. Aqueles mudos que outrora eram mudos, agora não, eles gritavam mais alto que a multidão. Aqueles que eram paralíticos, que eram coxos, corriam agora mais que toda aquela multidão para pegar folhas, para jogar no caminho de Jesus, para que se completasse a entrada. Eles devolveram aquilo que receberam de Jesus. E eu pergunto para você, o que é que você pode devolver a Jesus? O que Ele te deu? Jesus ele foi humilhado. A humilhação começa daqui. Não, foi tamanha a humilhação. Se você parar hoje, não ler a Bíblia e tentar imaginar a pior humilhação que o ser humano pode sofrer, a de Jesus foi 100 vezes mais. E isso tudo foi por mim e por você. Aleluia. E como João, porque Ele nos amou até o fim. Aleluia. E aí, todo o pecado de toda uma raça humana recaiu por cima de Jesus. Toda a ira de Deus sobre o pecado. O pecado que eu e você cometemos. As negligências.
tudo isso recaiu sobre Jesus. Todas as vezes que na minha loucura da adolescência, todas as bebidas que eu bebi, todas as pessoas com quem eu me relacionei, todos os nomes maus nomes que eu falei, todas as vezes que eu desonrei a minha mãe e meu pai, todas as vezes que eu deixava de buscar a Jesus e ia jogar futebol, todas as vezes que eu arrumava confusões no mundo, tudo isso recaiu por cima de Jesus. E Ele fez tudo isso por mim e por você. Por isso que ao entendermos o sacrifício de Jesus, devemos correr para os pés da cruz e dizer: Senhor, me aceita e me transforma. Santos, sem pecado, não seremos. O sentido de ser de santos é ser separado do mundo. Porém, todavia, quando a gente errar, a gente tem um advogado justo e fiel, que é Cristo Jesus, que intercede por nós e perdoa os nossos pecados. Mas sabe por que Ele perdoa? Por causa da cruz. E Ele foi até o fim. O julgamento mais injusto, em menos de 24 horas. Jesus foi julgado, foi para a Suprema Corte, em menos de 24 horas. Ele foi sentenciado à morte, sem provas. Sem provas. Ninguém consegue explicar esse acontecimento, nunca jamais houve esse acontecimento. Jesus Cristo é o mais importante personagem da história humana. Sua história e seu ministério impactou o mundo de tal maneira que sua memória será para sempre. O seu julgamento fraudado, ilegal e amplamente irregular foi o grande símbolo da perversidade humana face à aparição de Deus. Deus veio em Jesus, mas o homem resolveu matá-lo. Foi condenado inocente e pagou pelos pecados da humanidade numa vergonhosa cruz. Pelo seu sacrifício vicário, hoje a salvação está disponível aos homens. Amém. Sabe-se que não existe sistema jurídico perfeito no mundo, porque tanto o sistema jurídico judeu quanto o romano provaram que ainda que se busque a justiça e a retidão, a corrupção já se instalou em todas as instâncias da sociedade e está em detonar-se. O julgamento de Jesus foi a prova de que os poderosos podem sim controlar os poderes instituídos e controlar um inocente a expensas da lei. Que ato do Senhor em se entregar pela humanidade seja motivo de louvor e adoração nos lábios de todos. A Ele a glória. Amém. Aquela música, conseguiu? Consegui. Consegue com ela? Vai preparando. Veja bem o que Cristo passou por você. Ouça bem o que eu estou falando para você através do Espírito Santo nessa noite. Para depois, dependendo da sua situação, quando Jesus voltar, você não diz o seguinte: ninguém me avisou. Porque Jesus irá voltar amanhã. Eu tenho certeza como há no Espírito que Jesus irá voltar. Amém. E se eu, Igor Marques Souza da Silva, não me preparar, eu chorarei amargamente. E de fato, até a morte. Amanhã, iremos estudar agora o foco totalmente voltado para o sacrifício de Jesus. E você talvez irá ter a mesma certeza que eu. E todas as vezes que você olhar para o sacrifício de Jesus, você irá se comover assim como eu me comovo. Nesse momento eu irei cantar um louvor. Se você se sente tocado por Jesus, não retarde a sua decisão. Diga o quanto ama. Agora não com palavras, através da sua ação. Se você sentiu o desejo, venha até aqui à frente, que eu irei orar por você ao final desse louvor.
maior que o universo habita o coração. Igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. Deus que eu conheço, deixa a coroa e vem buscar os perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez. Se precisasse, foi mais além do que alguém imaginasse. Pois bem maior que a sua glória eu sei. Amém. Se você quer decidir, pode vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa cruz. Maior que o universo habita o coração. Igual sua justiça é o seu perdão. De modo misterioso se fez homem. Na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço, deixa a coroa e vem buscar os perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez. Se precisasse, foi mais além do que alguém imaginasse. Pois bem maior que a sua glória eu sei. Amor. Ele nos amou até o fim. Ele esteve disposto a morrer. O próprio Deus entregou a sua vida por mim e por você. O próprio Deus o amou. Ele falou tanto para mim quanto para vocês, Igor. Meus filhos, amem uns aos outros. E quando eu falei no início de falar para cada um de vocês, tá vendo esses papeizinhos aqui, ó? Tem algum outro aqui? Sabe por que eu peço aqui? Os irmãos que eu tenho? Além de ter o prazer de conhecer vocês, eu também oro todos os dias. Porque o meu maior desejo, assim como o de Jesus, é ver cada um de vocês no céu. Apocalipse 21, verso 4 diz:
eu esteja de fora e vocês me vejam fora das mansões celestiais. E inevitavelmente vocês irão chorar. Talvez um parente amado de vocês, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, nesse dia, jovem, esteja de fora e inevitavelmente você irá chorar, porque essa pessoa, ninguém ocupará a vaga dela no céu. E naquele momento você vai lembrar de todos os momentos bons em que vocês viveram com essa pessoa. E quando vocês lembrarem, um exemplo dessa semana do Calvário, e vocês verem aquela pessoa lá, você vai lembrar de cada momento bom, de como era gostoso a convivência, como era prazerosa a convivência, aquele amor, poder abraçar e tudo, e de repente você perceber que essa pessoa não estará ali na eternidade. Jesus, através da sua morte na cruz, te deu mais uma oportunidade. E ele ainda disse: eles que venham sem demora. Então, se Jesus vem sem demora, você precisa sem demora o aceitar. Pois bem maior que a sua glória é o seu amor. E foi esse amor, de braços abertos, pendurado em uma cruz, que Jesus olhou para cada um de vocês e disse: filho, eu vos amo. E lá no céu iremos nos encontrar com os olhos de Jesus. E quando a gente olhar os olhos de Jesus, a gente vai ver todo o amor, todo o cuidado que Ele teve para nos servir. Por isso que devemos, não só hoje, mas todos os dias, nos entregarmos a Jesus. Você nunca foi tão longe onde Deus não possa te alcançar. Talvez a gente não possa imaginar o Deus, mas imagine você. Você teria coragem de fazer, por exemplo, Jesus fez. Apertar aquele botão de emergência e esmagar o seu filho para salvar pessoas que talvez no futuro fossem esmagadas da sua casa. Cristo te ama com amor eterno. E que você possa aceitar Jesus. Nesse momento eu iria orar por você. Só que antes eu iria falar o que eu gosto de falar todas as vezes. Não ouse sair desse lugar sem Jesus. Aleluia. Vamos lá. Santo Deus, querido, maravilhoso Pai. Não conseguimos entender o sentimento, Senhor. As suas angústias, as suas tristezas, Pai. Não conseguimos entender o motivo das suas ações na cruz. Mas se o Senhor não tivesse entregado a sua vida, estaríamos perdidos, Pai. Por isso, Senhor, nos quebranta a cada dia. Que o seu amor venha estar em nossos corações, Pai. Não deixa, Pai, que a gente se perca. Senhor, que através das ações desses teus filhos, de forma pública, Pai, dizendo quanto amam o Senhor, acaba seus lençóis ao redor de cada um. Esteja, Pai, com a decisão deles. Eu os coloco assim como eu também me coloco em tuas mãos. E, Senhor, não se afasta de nós. Nos transforma, Pai, a cada dia. Pois precisamos, Senhor, herdar a vida eterna. Queremos viver ao teu lado. Olhar nos teus olhos, seus olhos de amor, Senhor. Poder abraçá-lo. E viver ao teu lado, Pai, por toda a eternidade. Ajuda-nos a salvar
familiares, Senhor, os nossos filhos. Ajuda-nos, Pai, a salvar os nossos vizinhos. O Senhor está vindo sem demora, Pai. Esse mundo não tem mais nada a nos oferecer. O que a gente vê é só destruição, Pai. Mais uma vez eu te peço nessa noite, esteja curando o coração de cada pai do massacre lá em Santa Catarina, Senhor. Aquelas pequenas criancinhas inocentes, Pai, elas estavam indo para a creche estudar, Senhor. E o inimigo acabou destruindo a vida daquelas crianças, mas sabemos que elas estão salvando em Jesus. Mas nos preocupamos também com a vida dos pais, Senhor. Cuida de cada um deles. E nesse momento, Senhor, se existe alguém aqui, Senhor, com o coração despedaçado, se houver mágoa nesse coração, Senhor, se houver indecisão nesse coração, que o Senhor derrama o teu Santo Espírito e transforma tudo isso em felicidade, em amor e te servir, Pai. Senhor, hoje nos traz a memória do seu julgamento. Nós vimos aqui várias injustiças que fizeram contigo, Pai. Todas as vezes que me insultaram, Senhor, que te humilharam, Senhor, queremos fazer valer a pena o teu sacrifício. Por isso, toma, Pai, o nosso coração em tuas mãos. E nos leve em paz para os nossos lares. Porque tudo isso é muito peso, Senhor. E te agradeço. Não porque somos merecedores, mas porque essa promessa, Senhor, é relacionada no nome de Jesus. Amém. Jesus possa abençoar cada um de vocês. E tenho uma certeza que Deus vai abençoar. Amanhã estaremos às portas do encerramento dessa semana. Amanhã estudaremos de uma forma bem profunda o sacrifício de Jesus. 10 minutos. Vamos falar da comida desse filho. E no sábado pela manhã estaremos aqui encerrando, falando das maravilhas do céu que nos espera. Então, já adiantando, amanhã falaremos sobre o sacrifício de Jesus. E o tema de sábado é que Deus escolheu para você. E eu queria já de antemão falar que para mim foi uma experiência única. Cristo tem me abençoado com esse maravilhoso presente que ele está em comunhão com os meus novos irmãos. Eu conheci alguns, porém eu acabo conhecendo outros. E para mim é um presente assim que não tem preço. Então eu já quero agradecer de hoje. Os próximos temas serão bem cumpridos, assim, não que a gente vai tomar muito tempo, porém a gente precisa do tempo. Eu queria agradecer por estar aqui com vocês e que eu estarei orando por vocês até Jesus voltar. Amém. No céu nos encontraremos. Justamente por esse motivo que eu estarei à porta e vou dar um abraço em cada um de vocês. Jesus abençoe.